Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Estamos esta semana dando continuidade ao programa da semana passada, discutindo o momento atual do jornalismo neste desafio do desenvolvimento sustentável em todas as suas vertentes. Nós vamos continuar nossa conversa com a Natália Viana, diretora da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, e Fábio Panunzio, escritor, jornalista, repórter e apresentador da TV Bandeirantes. Hoje nós temos fechamento de alguns jornais impressos, nós temos redução em massa de algumas redações, estamos falando até do Globo, e isso não só no Brasil, no exterior também. Eu outro dia vi um artigo do Washington Post falando que, na verdade, queria ir na linha contrária, em vez de reduzir os artigos para ficarem mais próximos do que acontece na internet, querem aprofundar e fazer artigos maiores, porque talvez seja isso que falte no momento. Você tem hoje o imediatismo nos sites e você vai para um impresso para conseguir ler um artigo mais bem fundamentado, um analítico que seja. Mas o fato é que existe uma procura menor pelo impresso, existe uma busca maior pelo ágil gratuito da internet, a própria televisão também tem um espaço que passa a ser perdido do telejornalismo. Estamos sendo afetados. Na verdade é o seguinte, Marina, na minha modesta opinião, porque eu não sou um estudioso disso, existe um momento de muita confusão que deriva dessa mudança de paradigma tecnológico e do paradigma econômico também. O que as pessoas não sabem ainda é como é que elas vão cobrar pela informação. Basicamente isso que está em discussão agora, se é o paywall, se é assinatura, se é provimento de fundos públicos, governamentais ou não governamentais, ninguém sabe ainda qual é assim, a métrica que vai estabelecer a relação econômica, que é muito importante. Por que é importante? Ao contrário dos que criticam a mídia por ser feita por empresas capitalistas, num país capitalista como é o Brasil, eu acho que a apuração é muito cara. Ninguém vai fazer jornalismo sem apuração, sem a reportagem. Você precisa ter o repórter lá onde ocorreu a tragédia, você precisa ter o repórter junto com o presidente do seu país, em visita a outro país. Isso tudo custa uma fortuna. O mais barato de tudo é a opinião. Por quê? Você cria opinião com você e uma máquina, um computador e uma conexão de internet. É muito barato. A apuração é muito cara, então você tem que ter uma estrutura empresarial por trás, porque senão você não tem o fluxo da informação. A Natália aí tem um outro mundo, né, Natália? Eu acho que, por conta do modelo industrial o que é, em resumo? Você tem uma quantidade pequena de grandes empresas, empreendimentos que possuem os meios de produção, que possuem o meio de, aquela grande empresa, um enorme prédio, imprimir, organizar aquela força de trabalho, imprimir e distribuir, a impressão no Brasil é muito cara e muito difícil, a distribuição também. Então, assim, eram grupos pequenos, agora não. Agora você abriu, por causa justamente da revolução tecnológica, a possibilidade de muitos outros grupos tentarem muitas coisas. O jornalismo nunca foi uma coisa estanque, ele sempre esteve em mudança. E o momento de hoje em dia permite novos grupos usar como laboratório esses novos espaços. Você falar que o Mídia Ninja não tinha mediação não é verdade. Pelo menos haviam aqueles jovens que estavam primeiro num lugar onde ninguém estava, que é uma qualidade jornalística fenomenal. Nós, os repórteres da mídia golpista, como eles chamavam a gente, fomos banidos das manifestações, nos tiraram de lá. Ok, não estavam lá e também, enfim, aí são várias questões, mas só para eu concluir. Segundo, porque eles estavam narrando. O que eles estavam era, sinceramente para mim, eles estavam embedded com os manifestantes. Assim como quem vai cobrir o Iraque vai embedded dentro das forças. Eles tinham um lado, é verdade, mas eles estavam embedded para mim igualzinho a que está o jornalista cobrindo a guerra no Iraque. Essa é a primeira coisa que eu discordo. E eu discordo por uma coisa, porque eu acho que há nos jornalistas um certo conservadorismo de dizer jornalismo é isso e o que não é jornalismo. Isso eu vivi muito na pele na época do Wikileaks. O Wikileaks, eu trabalhei com eles. O Wikileaks é uma organização que não só pega documentos, verifica documentos e seleciona os documentos que são relevantes, como escreve artigos, escreve reportagens com base nesses documentos, mas não foi caracterizado como jornalismo. Aí, enfim, eu ouvi um monte de questões, mas eu fui acusada de não ser jornalismo. Ser jornalista é o que eu sou, ser jornalista é o que me faz, é o que traz a minha identidade como pessoa. Eu me ofendia de uma maneira, então assim, calma, não vamos ficar falando... Não tô querendo te ofender, não. Não, você não, mas é que eu tô falando do Mídia Ninja, que eu não gosto dessa coisa de que assim, vocês não são e nós somos. Eu acho que deixa o pessoal experimentar, vamos ver onde vai. Deixa eu só falar uma coisa pra você. O que for bom vai ficar. Eu tenho, assim, eu acho que foi muito importante. Mas é só um ponto, ainda tem mais dois. Mas peraí, deixa eu só, vou me esquecer disso, assim. Com relação à Mídia Ninja, eu acho que o trabalho deles foi extremamente importante. Construíram uma narrativa, que era o propósito deles. Não é jornalismo, é uma narrativa. Falta o elemento moderador, falta o outro lado. Você não tem a relação ética, não se consubstancia nesse tipo de trabalho. Isso é outra coisa. Assim, essa visão de que o jornalismo... E outra coisa, as guerras, quando você vai cobrir, você não faz jornalismo, você faz propaganda.
O que acontece é isso. Sim, mas Confunde-se aí que tá aí. Por propaganda que o canal que vai e faz propaganda faz jornalismo e o Mídia Ninja não, entendeu? Pode ser que em algum momento um tenha feito, um não tenha... Mas você entendeu? Eu acho que também você não pode ficar falando que assim, não, porque o jornalismo tradicional, institucionalizado, comercial, faz jornalismo sempre. Não é, a gente sabe que tem problemas. Mas é necessário ter, porque eu vivi isso mais próximo do Fábio, obviamente, mas, por exemplo, o processo de descaracterizar o trabalho do outro, que, da mesma forma com que não se dá o valor ao Mídia Ninja no propósito deles, não se dá o valor da imprensa no geral, porque, por exemplo, o Fábio foi violentado na rua. Nós não podíamos sair, mesmo querendo estar lá para cobrir e ouvir as pessoas, gravávamos de celular e tudo mais, mas precisa ter essa necessidade, quer dizer, para eu me garantir ou me colocar como uma mídia válida, como se não tivesse uma mídia válida, daquela que cumpre a narrativa, o que mostra o que está acontecendo, o fato acontecendo, precisa ter essa negativa de um lado ao outro? Não, de jeito nenhum. A agressão a jornalista é um absurdo, não deve acontecer. Aliás, agressão a qualquer pessoa não pode acontecer em nenhum momento. Não é nem questão de jornalismo, mas assim, não acho que os medianistas estavam fomentando essa agressão. Não, pelo contrário, nos ajudaram muito. Eu devo ao Bruno Torturra ter safado de uma refrega lá na Avenida Paulista. Ele me salvou de uma refrega, com a sua câmera, com o seu microfoninho e com a ascendência que ele ainda tinha sobre aqueles manifestantes, porque depois ele também acabou sendo expulso de lá. Não, mas os manifestantes são uma coisa medianista. Agora, o que eu acho, na verdade, é que tem que se falar de mídia, tem que se discutir, tem que se fazer o que a gente está fazendo aqui. A falta do bom debate é o que cria isso. É o que cria as pessoas ficarem falando que todo mundo é pig, que todo mundo que está na grande imprensa não faz jornalismo, ou que todo mundo que não está não faz. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Eu repito para você, eu acho que não é jornalismo, porque o conceito do jornalismo impõe a relação ética, a relação com o outro lado. Não há jornalismo sem o outro lado. Por mais absurdas que algumas matérias que a imprensa formal produz e que tenham essa deformação. Então, mas é um fenômeno de comunicação importantíssimo. É um fenômeno de comunicação. E tem uma outra coisa. Quando estavam tendo, há que se admitir, quando estavam acontecendo as manifestações, você só tinha o Mídia Ninja para ligar, não foi? Virou um serviço. O que está acontecendo lá? Liga no Mídia Ninja. Mas enfim, mas posso defender o lado da imprensa golpista aqui? É o seguinte, se a gente tivesse trabalhado, se a gente tivesse conseguido trabalhar, porque houve uma rejeição a priori por todas as instituições, isso foi fomentado por um grupo político no Brasil que colocou a imprensa inteira sob uma desconfiança muito grande. Jornalistas, por exemplo, vou citar aqui casos como, por exemplo, Paulo Henrique Amorim. É um jornalista, trabalhou aqui na Bandeirantes, trabalha na Record, ou seja, a empresa que é de um pastor protestante, de um bispo, e vem chamar os colegas de golpistas. Adoro, vamos falar tudo agora. Podendo? Então, uma boa parte desse preconceito contra a atuação da mídia nasce de jornalistas que são pagos para detratar a mídia convencional como ela é. E não tenha dúvida que, assim como na manifestação das diretas, assim como no impeachment do Collor, assim como em todas as ocasiões em que a imprensa é chamada pela sociedade a cumprir o seu trabalho, a gente deveria estar ali. Porque a imprensa com a sua câmera ligada inibe a truculência policial. Inibe, claro. Assim como foi. Quais foram os grandes alvos da violência policial no começo? Foram muitos, continuam jornalistas, sendo. Nós da imprensa burguesa, da mídia golpista. Sendo. Jornalistas no geral, da mídia, enfim, comercial ou não, jornalistas no geral continuam sendo alvo. Mas assim, na verdade, para mim, a culpa não é desse jornalista, a culpa é da falta do debate. Esse debate precisa ser feito. Então você fala assim, porque, por exemplo, essa animosidade ela foi criada por esses jornalistas. Olha, eu vendo, por exemplo, aqueles editoriais de Estado e Folha pedindo repressão praticamente, entendo a revolta dos manifestantes. Claro, editorial é um espaço específico no jornal, o jornal tem várias editorias e tal, mas você entende, isso precisa ser discutido. Olha, mas vamos lembrar assim, que esse fato é um divisor de águas na história do Brasil. Houve um momento em que a imprensa... Deu-se a mídia na mão de todas as pessoas, né? Você é capaz e pode produzir e pode mostrar. Mas, de novo, o que o Fábio está falando, quer dizer, da mesma forma que qualquer profissão tem as suas regras a serem seguidas, o jornalismo também tem. Não é aquela coisa, a pessoa tem a ideia de que ela achou uma coisa, fez, falou, e aquilo ali é jornalismo. Existe uma necessidade de apuração, de você ouvir os lados, apresentar os fatos, que a gente acaba aprendendo em 4 anos, pelo menos fazer o início disso, né? E não pode ser colocado de uma forma leviana. Porém, chegamos a um momento onde tentava-se fazer isso de uma forma um pouco mais direta. Então, mas é que eu acho assim, o jornalismo ele tem princípio ético. Né? Sim. E o princípio ético do jornalismo é tentar se aproximar ao máximo da verdade, que nós sabemos que muitas vezes é difícil. Para mim é isso, você está buscando o máximo da verdade. Perfeito. Eu acho que, por exemplo, a regra do outro lado é uma regra muito... é uma regra
Eu não acho que tem só dois lados numa história, eu acho que tem infinitos lados. Sim. Eu acho que tem muitos lados. Por um lado e por outro. Eu acho que muitas vezes você só liga para a empresa não vai te atender só para falar que foi atrás do outro lado, por uma regra que às vezes ela não é tão... ela não vale tanto na prática. Agora, eu acho que o jornalista ele tem que ter o objetivo, o compromisso com o público e o objetivo de trazer a verdade, os fatos reais, mesmo que vá contra o que ele acredita. Daí eu acho que há questões, mas eu acho que essas questões de ambivalência, será que ele está sendo honesto ou não, fiéis ao princípio de ética, se aplica tanto a essas novas mídias quanto às tradicionais, porque você vê muitos problemas, entendeu? As que não são de caráter classicamente jornalístico não têm o compromisso com o outro lado. É por isso que eu falo, é um fenômeno de comunicação, não é necessariamente jornalismo. São assim, vamos pegar dois conceitos aqui de democracia, que são muito diferentes um do outro, para fazer uma comparação. Assim, a experiência que se queria tentar a partir daquela opinião comum que surgiu das ruas no meio de 2013, é a seguinte: democracia direta. Nós somos suficientes, a gente não precisa do Congresso, a gente não precisa dos partidos, a gente não precisa de nada disso. A imprensa é só mais uma dessas instituições basilares, conservadoras, né, desse modelo de sociedade que a gente vive hoje. Agora, eu não sei de nenhuma outra experiência que coloque o cidadão mais próximo da verdade, que ouvir o outro lado, entendeu? E não é só o outro lado, porque são dois, são os outros vários lados. É assim que a gente vai conseguir construir um mosaico que forme uma representação próxima daquilo que a gente enxerga como uma realidade. Claro, essa discussão não tem fim, e nós vamos formatar isso aqui. Vamos focar aqui. E está muito bom, eu quero saber que a gente vai para o primeiro intervalo, então você fique aí, por favor, porque na volta a gente vai continuar debatendo a importância do jornalismo investigativo para o desenvolvimento sustentável. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a importância e os desafios, e bota desafio nisso, do jornalismo investigativo para o desenvolvimento sustentável. Bom, continuando a nossa conversa, Fábio, você tem no seu histórico todo muitas matérias de grande relevância para o jornalismo investigativo. E eu queria que você falasse um pouquinho da dificuldade de fazer isso, porque demanda muita pesquisa, demanda muito da capacidade do jornalista. Conta um pouquinho pra gente. Bom, até porque você encontrou situações muito difíceis aí nesses anos. Quando eu falar o que eu penso por jornalismo investigativo, vocês duas vão me trucidar. Então eu vou falar isso logo, porque assim a gente já vai logo para essa lista aí. É o seguinte, jornalismo é a mesma coisa, sendo ele diversional, investigativo, essa coisa toda. Eu acho que o conceito é muito simples. É ter um fato, descobrir um fato, ir atrás dele, consultar o maior número possível de pessoas, especialmente os implicados, para que possa se fazer a modelagem do universo que você está construindo ali. E você tem que fazer isso bastante eticamente. Depois você tem que colocar num texto competente, simples, para que as pessoas entendam. O jornalismo investigativo, para mim, não é nada além disso, por muitos desafios, tratando do mesmo assunto. Um pouquinho mais profundo. Não é pouquinho mais profundo. Vamos traduzir isso aqui para fazer uma medida econométrica aqui. As matérias investigativas são as matérias que demandam mais tempo, mais investimento, mais dinheiro, portanto. Exigem mais deslocamento do repórter e tudo mais. O repórter que está no começo da carreira dele e que sai para cobrir, sei lá, o lançamento de um filme no cinema, não está fazendo um trabalho diferente do jornalismo investigativo. Entendeu? É que se glamourizou muito essa história. Existe uma relevância, até na minha opinião, uma relevância social muito mais importante o investigativo, porque você está ali efetivamente usando de uma das, ou colocando em prática uma das coisas mais importantes da nossa função, que é vigiar. Sim, mas necessariamente o investigativo não é um jornalismo necessariamente vigilante. As pautas vão assim, elas têm uma extensão temática muito, muito profunda. Você pode investigar uma partida de futebol, por exemplo. Isso vai ter pouca relevância social. Para descobrir uma mutreta lá que o juiz cometeu. Você pode investigar uma guerra. Depende, se for Corinthians e Palmeiras, tem grande relevância. Isso pode causar guerra, Então, pode causar guerra. Estou dizendo o seguinte, necessariamente o fato que é objeto da reportagem não precisa ser um grande fato, não precisa ser um hecatombe nuclear, essa coisa toda. Entendeu? Porque eu acho que se glamourizou demais. Hoje todo mundo quer ser repórter investigativo e esse rótulo, para mim, pessoalmente, diz muito pouco. Eu acho que o investigativo é aquele profissional que conquistou uma condição diferenciada na sua redação e tem acesso a orçamentos de execução de trabalhos que os outros profissionais não têm acesso a eles. Então você tem uma elite do jornalismo que é capaz de acessar esses meios, você tem depois um grande número de jornalistas tentando chegar
a essa condição de elite para fazer a mesma coisa que os outros. E alguns deles nem sabem o quanto estão próximos desse momento. Então, mas você vê como é muito diferente a experiência. Assim, eu não sei o que é essa coisa de você ter esse recurso determinado para fazer uma reportagem. Nunca estive numa redação, nunca disputei, não sou elite de nada. Você é elite, sim. Eu não. Você não tem 5 mil de verba para cada reportagem que você vai fazendo aqui no seu projeto? Mas a gente faz, inclusive, concursos para microbolsas. Se a pessoa mandar uma pauta bem feita, ela ganha 5 mil, não precisa ser Aqui elite. também, se eu mandar para o meu chefe aqui, Fernando Mitre, uma pauta assim, nessas condições, ele vai me aquinhoar com o direito de fazê-la. Peraí, É a mesma coisa. Natália, só para pegar essa coisa do investigativo, que depois eu quero pegar a sua leitura. Mas, Fábio, teve alguma que te marcou muito? Bom, essas matérias são experiências sempre muito intensas, né? Porque você vai passar, por exemplo, eu passei um mês lá na Colômbia, lá com os guerrilheiros das Farc. Medo? Então, assim, menos medo, porque medo não é importante. Medo só é importante na medida em que te impulsiona a agir de maneira defensiva. Assim, você sabe o que você vai enfrentar de perigo se você tiver medo. Se não tiver medo, vai ser um porra louca, vai se meter em fria e não vai concluir seu trabalho. Então, medo é um componente subjetivo. Eu não acho que é um grande capital assim, você enfrentou tantos perigos. Mentira, a gente faz tudo direitinho de maneira a evitar o risco. Tem que conhecer o risco e evitar o risco. Aí você não precisa ter esse medo paranoico. Mas ela exige muita concentração. Então, assim, o repórter que gosta de chegar na redação às 7 da manhã, pegar a pauta e às 2 horas da tarde entregar o trabalho, se essa vida de horários marcados, essa coisa toda agrada, provavelmente ele não vai se dar bem como investigador. Por quê? Ele vai passar 24 horas por dia em imersão, às vezes 15 dias, 2 meses, é ou não é? Isso eu concordo absolutamente. E tem uma outra coisa, quando você fala que glamorizou, eu concordo, eu não acho que todo jornalismo investigativo, mas assim, o jornalismo investigativo não tem nada de glamour. Você fica olhando tabelas e tabelas e tabelas durante dias e dias e dias, você fica tentando falar com aquela pessoa durante semanas, você recebe infinitos nãos, você vai ler Diário Oficial da União. Não é uma aventura, é uma coisa chata. Não é fácil, é muito mais difícil. Demanda muito mais tempo e, ao final, às vezes tem matérias que grudam em você. E essa experiência na Colômbia me grudou em mim de uma forma terrível, assim. Depois, que sentido? Por exemplo, tinha uma fonte, não vou dizer quem que é essa fonte porque não vem ao caso, mas era uma fonte vinculada lá com as Farc. Quando eu voltei para o Brasil, essa fonte veio para cá também, estava corrido lá porque estava enfrentando um ambiente hostil e passou a me cobrar uma posição de lealdade que eu não tinha que ter com o movimento guerrilheiro nenhum, entendeu? Eu fui ali para registrar um momento da história do continente muito importante e o assunto te persegue depois. É uma coisa impressionante. Muitas vezes acaba em processo judicial. No caso de vocês, por exemplo, eu não sei como é que vocês organizam isso, mas assim, o jornalista que tem um blog é muito vulnerável a processo por terceiros. Todo mundo processa blogueiro, mesmo que o blogueiro fale com muita propriedade sobre todos os assuntos, porque ter que constituir um advogado para fazer a defesa já é apenar alguém, porque é tudo muito caro. Então, assim, essas coisas repercutem na vida da gente depois. Não são assuntos como assim, se for cobrir a partida de futebol, acabou o jogo, amanhã você discute com o seu vizinho, ele gostou, não gostou da sua atuação, acabou e quarta-feira tem outro jogo. Entendeu? Com o jornalismo investigativo, não. Os assuntos te acompanham durante um certo tempo. Vamos conhecer agora um pouquinho do trabalho investigativo do Fábio Panunzio. As savanas e as selvas colombianas guardam mais do que animais e árvores exóticas. Este cenário é o esconderijo ideal dos temíveis guerrilheiros das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Eles podem estar em qualquer lugar, conhecem o terreno como ninguém. Para encontrá-los, é necessário um intrincado jogo de senhas, alguma coragem e muita paciência. Nosso primeiro contato é com o comandante Juan Pablo, um dos homens mais introspectivos da guerrilha. Ele lê uma carta em que explicamos os objetivos da reportagem. Recebe também uma senha que deveria nos abrir as portas das Farc e dá a primeira instrução. A partir de agora, esperar. Até aqui foram 5 dias de espera. A partir de agora é com os guerrilheiros. A regra é a seguinte, nós não devemos perguntar para onde vamos, quanto tempo vamos ficar e nem onde fica o acampamento. A noite se aproxima e nossos anfitriões se tornam cada vez mais receptivos. Podemos caminhar com liberdade e até pernoitar no acampamento. O dia começa cedo para os combatentes das Farc. Às 4 da manhã,
todos já estão de pé. Pero aquí nos levantamos muy temprano. Em Brasil, o dia empieza às 7. Aquí empieza a las 4 de la mañana. 15 minutos é o tempo para a higiene pessoal. Logo em seguida, começam os treinamentos físicos. 3, 4. Para terminar, atenção, firme. A rotina de trabalho no acampamento é dura. A água vem de longe. A região está repleta de doenças endêmicas. Quantos dias está assim? Este guerrilheiro vive uma agonia que todos Ótimo. conhecem bem. Está com malária, tem dores em todo o corpo e mal consegue falar. Ah, já copiado. O almoço é quase uma celebração. A comida é servida em marmitas e há um silêncio profundo no acampamento. Como está a comida? Muito boa. Este é o único privilégio concedido às mulheres. Vaidosas, elas fazem questão da maquiagem. Vicky, 16 anos, capricha no batom e no rímel. Listo? Sim, sim. Ela explica que estes são presentes do comando da guerrilha. Os pertences individuais se limitam a um par de botas de borracha e a 2 fardas. Um detalhe interessante: todos os uniformes são impecavelmente limpos e parecem recém-saídos de uma loja. Num lugar assim, quase tudo se faz coletivamente, mas os guerrilheiros também prezam seus momentos de intimidade. A maioria tem menos de 18 anos e está sujeita a um sentimento pequeno-burguês chamado paixão. Vocês são noivos, não são? Eles sabem que estão aqui para lutar e que a qualquer momento podem ser separados por uma ordem de seus superiores. O que é mais importante para você, Esteban ou a luta? A luta. Para juntar suas tendas, guerrilheiros apaixonados têm que obter autorização superior. Filhos, segundo o comandante Diego, são sempre um problema. E quando o problema é inevitável, acaba indo parar nas mãos dos avós. Então, mas tem uma diferença de dedicação, de tempo, De entrega e de paixão. Exatamente. Eu acho que... E de faro também, porque você está sendo levado a tratar de um assunto que não está exposto, que você está buscando. E que talvez você tenha uma pequena migalha de alguma coisa que você vai ter que, com muita lábia e competência, conseguir chegar no pão. O que você tem, eu percebo assim, quem é um bom jornalista investigativo geralmente é muito chato, assim, é muito penteiro, ele não aceita uma meia resposta, ele... É a mesma coisa, você vai para o lugar e você faz as perguntas, só que você vai fazer as perguntas, quando a resposta não te convence, você fala, mas como assim? Mas peraí, mas você vai falar com outra fonte, você fala, não é bem assim, isso confrontando com aquela fonte, no que diz o Diário Oficial da União, ou o que diz o documento X, não é exatamente isso, você vai confrontando até, aí você acaba desmascarando as pessoas, você acaba conseguindo documentos, você acaba, com base em dados, desmontando teorias defendidas, enfim, por quem for que você está investigando. Não é fácil, é recompensador porque a gente é mordido por esse bichinho. Eu não conseguiria ser uma repórter de cobertura diária. Eu fui. E para mim era muito frustrante eu contar um pedaço de uma história e não entender profundamente o que aquela história significava. Eu costumo dizer... Qual é o tempo das matérias de vídeo que vocês publicam? A gente publica poucas matérias de vídeo, mas quando a gente publica, geralmente é mini documentário de 20 minutos. Tá. A gente tem essa... E os nossos textos são 20 mil toques, são textos enormes. A gente fica 2, 3 meses para fazer uma reportagem. Nós vamos fazer agora um intervalo, mas na volta nós continuaremos debatendo a importância do jornalismo investigativo para o desenvolvimento sustentável. Não saia daí, até já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate a importância e os desafios do jornalismo investigativo para o desenvolvimento sustentável. Nós estamos conversando com os jornalistas Natália Viana e Fábio Panunzio. Bom, e existe essa palavra estranha de jornalismo pós-industrial. Por favor. Tem muito conceito que está revestido assim, de um sentido acadêmico que você não observa muito na vida, assim, na vida prática, né? Realidade. Tem fases assim, tem muito mais relação com a tecnologia mesmo do que propriamente com os conteúdos. E o jornalismo é um processo industrial. Tudo bem, não é um processo fordista mais, não é a mesma informação para todo mundo. Cada qual tem lá o seu canal, sua preferência e os canais, vários canais de comunicação, principalmente os de comunicação de massa, procuram atender nichos específicos de interesse. Mas o jornalismo é, basicamente,
a produção industrial de um produto que se chama notícia, que é a codificação de algum fato com todos os seus vieses, enfim. Mas o pós-industrial não tira um pouquinho da profundidade? Eu acho que... Eu acho que pós-industrial é mais no sentido de que não é só, hoje em dia, a indústria que produz. Tem a indústria e tem outros veículos. Assim, abre-se, como em qualquer indústria, que tem uma quebra, que é uma quebra no modelo de produção, no sentido de que pode ter outras pessoas fazendo de outras maneiras, que vai ter um impacto de relevância grande. Acho que é mais isso. Vocês o que eles querem admiram dizer algum com isso. tipo de imprensa internacional? Algum canal específico? Não? Eu tenho assim, uma grande admiração pela maneira como a Inglaterra conseguiu resolver a sua estrutura de mídia. Assim, realmente, assim, a BBC e os outros veículos de comunicação ingleses prestam um serviço que tem como primeiro mote a cidadania, né? E constitui realmente um pilar de autonomia para o cidadão. Agora, a relação é muito clara. É público, mas não é estatal. E é mantido pelo público, com dotações diretas. O cara paga para ter televisão na casa dele. Basta ele comprar um aparelho de TV, pequeno, grande, de qualquer tamanho, ele vai pagar, acho que 160 euros, não é isso, por ano? Libra lá mesmo. Para garantir a autonomia desse sistema. Os países capitalistas resolvem, que são democráticos, resolvem bem esse problema com a concorrência entre os veículos. Mas isso não assegura, a rigor, no plano acadêmico eu estou falando, não asseguraria assim, um processo completamente puro, livre de interferência, coisa toda, como nenhum processo humano é. Eu acho que quanto mais modelos diferentes, público, privado, comunitário, de guerrilha, independente, melhor. E mais, eu acho que quanto mais pessoas olhando para um aspecto, por exemplo, a crise da água. A crise da água tem infinitos aspectos para serem cobertos. Quanto mais você tiver diferentes veículos, diferentes nichos, com diferentes olhares cobrindo a crise, melhor. Teremos um Capital Natural especificamente sobre a crise hídrica. E vamos tratar a fundo isso, porque a gente fala tão superficialmente, né, sobre o que o domicílio acaba tendo que resolver o problema da crise hídrica, e não é o caso. Mas, gente, eu adorei a conversa. Muito obrigada. Já Acho acabou, que tem Maria? toda uma Já parte acabou. educacional. A gente não ia ter que falar sobre sustentabilidade? Não, mas aí depois a gente segue. Mal sabe você o quanto você falou sobre isso. Queria agradecer muito a presença de vocês, obrigada. E que bom que vocês sentaram pertinho, não teve tantos ataques assim. Agora a gente vai Tomar jogar um uma café partida de junto. boxe ali fora. Imagina. O programa dessa semana fica por aqui. De novo eu vou agradecer a presença dos nossos convidados, a Natália Viana, diretora da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, e o Fábio Panunzio, que é escritor, jornalista e apresentador da TV Bandeirantes. Eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até o próximo programa.